Boa noite, primeiro ano, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu tô aqui para mais uma aula de biologia, então vamos abrir no capítulo 5, Reino Monera. Então a gente está em uma aula de Bio 2 hoje, como a gente tinha combinado, tá bom? Então a gente vai começar aí falando dos de como que a gente classificou os seres vivos, né? De como cientistas vêm classificando os seres vivos e a gente vai começar por esse grande grupo, o Reino Monera. E a gente, quando fala de reino Monera, a gente fala de todas as bactérias, e às vezes a gente fala assim, nossa, mas quem que precisa das bactérias, né? Aqui no nosso livro, então, a gente tem uma figura, é um microscópio de varredura eletrônica, então ele traz aqui uma figura 3D, colorida artificialmente, obviamente, desses seres microscópicos, e é isso que a gente vai estudar, então, nesse capítulo. A gente muitas vezes, quando fala de bactérias, a gente pensa só em coisas ruins, prejuízo. E sim, bactérias trazem alguns prejuízos e alguns malefícios para a nossa vida, como doenças, mas elas são responsáveis por muitos benefícios, como alguns equilíbrios da natureza, dos ecossistemas e também diversos benefícios, como nas indústrias, no nosso próprio corpo, e a gente vai falar em detalhes um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, nesse capítulo, qual que é o nosso objetivo e expectativa aí de aprendizagem? Compreender a importância desses micro-organismos e entender suas características de maneira geral. Também perceber a diferença entre as arquibactérias e as bactérias, como a gente divide esse grupo, né, do reino Monera, e identificar a classificação morfológica das bactérias, ou seja, como que a gente classifica elas de acordo com a forma morfológica, tá? E reconhecer os tipos de metabolismo das bactérias, como que é o funcionamento interno delas, tá? Então, aqui a gente tem que foi lá no fim do século 17 que esse moço aqui, Anton, ele observou pela primeira vez as bactérias através de um microscópio. Foi com a invenção do microscópio que conseguiu visualizar esses seres microscópicos que estavam na água. E isso foi uma revolução aí para a ciência, seres que nunca tinham sido observados antes. E isso foi recebido com a ciência até por uma certa descrença de certos cientistas. E foi só mais para frente que o termo bactéria foi realmente utilizado, tá bom? E até o termo micróbio, micro-organismos. Gente, as bactérias elas estão presentes em todos os ambientes da biosfera e são extremamente diversas. A gente vai estudá-las de maneira bem geral. A gente encontra elas desde os ambientes mais extremos, até os ambientes mais comuns, tá bom? Elas são responsáveis para o equilíbrio ecológico, elas participam então da decomposição da matéria morta, participando então da reciclagem do material, muito importante, né, para o equilíbrio, né, dos ecossistemas. Algumas espécies elas vão se associar a raízes de plantas e vão auxiliar essas plantas a obterem nitrogênio do solo. Elas também são utilizadas largamente na indústria, elas podem ser utilizadas na indústria de cosméticos, podem ser utilizadas na indústria farmacêutica, na fabricação de medicamentos. Elas podem ser utilizadas na engenharia genética, na produção de medicamentos, como por exemplo, na produção da insulina, a insulina, né, que as pessoas diabéticas tomam. Elas trazem benefício para o nosso corpo. A gente tem diversas bactérias que colonizam o nosso corpo e impedem que bactérias que causam malefícios entrem no nosso corpo, né, nos causem doenças. E é lógico, elas também causam prejuízos, malefícios. Elas causam doenças ao homem, a outros animais, a outros seres vivos, e elas também podem causar prejuízo, porque elas também degradam alimentos, e isso pode causar um prejuízo econômico para o homem, tá bom? E quem estuda, né, a ciência que estuda as bactérias, a gente chama de microbiologia, ok?
O termo Monera não é uma classificação taxonômica, porque na verdade ele abriga dois domínios, como a gente já viu lá no começo do ano. A gente pode observar aqui na página 3, aqui a árvore filogenética, ó, até grifei aqui pra gente, tá bom? Que a gente tem as bactérias e as arqueobactérias, que são os seres procariontes aqui, que não tem núcleo, tá bom? E aqui tem os seres eucariontes no domínio eucária. Então, quando a gente fala reino Monera, a gente está falando tanto das bactérias quanto das arqueobactérias. Então, a gente pode ver que eles não estão juntos aqui, né, no mesmo ramo. Então, por isso que não é uma classificação taxonômica. A gente está falando de dois grupos distintos aqui na árvore, tá bom? Mas a gente já viu, então, que essa classificação de reino Monera, ela vem de antes. A gente usa essa denominação, mesmo não sendo uma classificação taxonômica. Então, a gente vai falar das arqueobactérias primeiro, porque a gente vai falar só um pouquinho, e a gente se dedica bastante para conhecer as bactérias. As arqueobactérias, elas são essas bactérias, esse tipo de bactéria que vive nos ambientes extremos, tá bom? Elas são conhecidas como seres extremófilos. Extremófilos vivem em ambientes extremos, ou seja, elas vivem onde tem condições de salinidade extremas, pH extremos e temperatura extremos. E o seu nome, a sua classificação é de acordo de qual ambiente extremo ela vive. Qual é a diferença das arqueobactérias para as bactérias? A constituição da sua parede celular e mesmo da membrana celular, tá bom? Então, aqui tá na página 3 e 4 os três grupos. A gente tem as metanogênicas, são chamadas por produzirem gás metano, e daí elas são anaeróbias estritas, vivem só em locais onde não tem gás oxigênio, tá bom? Então elas vão viver em, por exemplo, manguezais, nos esgotos, em pântanos. Daí tem as termófilas, termo, calor, vivem só em ambientes muito quentes. E tem as halobactérias, onde halo, sal, tá? Então elas vivem em ambientes de alta salinidade. Então elas são encontradas, por exemplo, no Mar Vermelho. Por elas viverem em condições extremas, as suas enzimas, elas funcionam perfeitamente em condições extremas. E essas enzimas, então, são utilizadas em diversos processos dentro de laboratórios, tá bom? Elas são estudadas e utilizadas na indústria e dentro de laboratórios. E isso é muito interessante para o homem, tá bom? Mas agora a gente vai começar a falar das bactérias em si. Então vamos lá, pessoal. As bactérias, então, como a gente já viu, representam a grande diversidade aí do reino Monera e são encontradas nos mais diversos ambientes, mas não nos ambientes extremos. Esse é das arqueobactérias, tá bom? E elas vão participar e influenciar diversos fenômenos nos seres vivos. Aqui a gente tem um exemplo, então, nessa figura aqui, da página 4. Por favor, olhe aí no seu livro, porque aqui olhar no vídeo, né, não dá muito certo. Mostrando os nódulos que as bactérias formam na raiz de um feijoeiro. Então, as bactérias do gênero Rhizobium, elas se associam nas raízes das leguminosas. Então, é uma associação benéfica. Elas vivem na raiz, encontram abrigo, elas absorvem nitrogênio, que as plantas não conseguem absorver pela sua raiz, e elas doam, né, parte desse nitrogênio para a planta. E daí então é uma associação benéfica. As bactérias encontram abrigo e as plantas recebem nitrogênio. E daí então isso chama micorrizas. Já falamos que as bactérias, elas habitam o nosso corpo, defendendo o nosso corpo de outros micro-organismos invasores. Elas também podem produzir vitaminas, como por exemplo a vitamina K. As bactérias que atuam como decompositores de matéria orgânica morta são chamadas de bactérias
saprófitas, e as bactérias que causam doenças são chamadas de bactérias patogênicas. Das bactérias patogênicas, a gente tem um capítulo inteiro para falar sobre elas, o capítulo 6, que a gente vai estudar as bactérias que causam doenças no ser humano, tudo bem? E agora a gente vai falar então sobre a morfologia das bactérias, ou seja, a forma das bactérias. Em linhas gerais, pessoal, as bactérias, como nós já sabemos, a grande característica delas que as separam de todos os outros organismos vivos é a ausência de um envoltório nuclear ao redor do seu material genético, ou seja, elas não têm núcleo, tá bom? São seres procariontes, pré, antes do núcleo. Elas não têm núcleo. Essa é a primeira e a mais marcante característica. Além disso, a organização do seu DNA é diferente. O seu material genético, ele é circular, não é igual ao nosso, tem um começo e um fim. Ele é junto, tá bom? Forma um círculo. Está disperso no citoplasma. Elas podem também ter um material genético extra, um pequeno DNA circular extra, chamado de plasmídio. Geralmente, esses são genes extras ligados à resistência ou algum gene extra que traz um benefício para essa bactéria. Uma outra coisa que a gente pode falar é que elas não têm organelas membranosas. As únicas organelas que elas têm dentro delas são os ribossomos. E falando sobre tudo isso, a gente pode olhar então a estrutura de uma bactéria aqui na página 5, próxima página. Aqui a gente pode falar sobre expectativa e realidade, galera. A gente fala que existe um mundo ideal e um mundo real, né? Pois bem, mundo ideal, mundo real. Não, na verdade, sim. Essa é a realidade, um microscópio, então, né? Que a gente vê aqui por dentro, a imagem de uma bactéria. E aqui é o desenho feito para melhorar o nosso entendimento, tá bom? Então, aqui tem o que é cada região identificada, a legenda e a correspondência, tá bom? Então, fala que ó, a célula procariótica representada todas as suas estruturas típicas. Aqui é o microscópico, então uma micrografia que foi feita no microscópio eletrônico, e aqui então é a sua representação, um desenho, né, 3D em corte para a gente entender melhor. Então, todos sabemos que a célula tem 3 componentes básicos: citoplasma, material genético e membrana plasmática. E daí pode ter algumas coisas extras. O que que tem aqui na nossa bactéria? Bom, aqui no meio, enrolado, a gente tem então o material genético da nossa bactéria. Então, aqui chama nucleóide contendo DNA, né? Se a gente conseguisse esticar, a gente ia ver que ele era circular, tá bom? Então, é um círculo, não tem começo nem fim, um círculo de material genético. Aqui, ó, é o tal do plasmídio. Esse, por ser pequenininho, a gente pode enxergar o círculo, não tem começo nem fim, é um círculo, tá? O plasmídio. A gente tem, então, uma parede celular externa à membrana plasmática, os ribossomos, a gente já aprendeu ribossomos, que eles são responsáveis pela síntese de proteína, o citoplasma, material gelatinoso, onde as organelas e o DNA, aqui no caso, estão. E a gente tem aqui, pode estar presente externo à parede celular, a cápsula, e aqui a gente tem fímbrias. Elas são responsáveis pela adesão dessa bactéria, a patogenicidade, ela conseguir invadir uma nova, uma célula, no caso dela ser patogênica, dela ser parasita. E nem todas as bactérias têm isso, tá bom? E algumas bactérias pode ter flagelos ligados à sua locomoção. Então, isso não está presente em todas as bactérias. Pode ou não estar presente, tá bom? No caso das bactérias, a parede celular, ela é composta por peptídeo glicano, tá bom?
é um polissacarídeo, um carboidrato. A gente já aprendeu aí carboidrato, tá bom? E a membrana plasmática, a gente já viu a estrutura de membrana plasmática, aprendemos lá em Bio 1. Aprendemos também sobre citoplasma, aprendemos estrutura de DNA, a gente já aprendeu tudo isso, tá bom? Então a gente não vai ficar revisando aqui. E daí a gente tem um grupo especial dentro aqui das bactérias que tem uma estrutura extra. Essas são chamadas de cianobactéria. Ela vai ter dentro dela alguns pigmentos, pigmentos do tipo clorofila. Por elas terem esses pigmentos, elas conseguem fazer a fotossíntese. E fazendo fotossíntese, elas vão produzir então o seu próprio alimento, tá bom? O pigmento pode ser clorofila, em alguns casos, né? Ficocianina ou ficoeritrina. A ficoeritrina é um pigmento vermelho e a ficocianina é um pigmento azul. E a gente pode ver a organização dela aqui, tá bom? Então, essa é a bactéria, ó, ser unicelular, tá? Não tem um cloroplasto lá dentro, tá bom? Lembra, a bactéria é uma célula simples, não tem um cloroplasto, que é uma organela complexa. O que que vai ter lá dentro? Algumas membranas com pigmento. No caso dessa que está representando pra gente, ó, membranas com clorofila, pigmentos de clorofila lá dentro. Ela pode viver isolada ou em colônias. E aqui está mostrando então as cianobactérias em colônias, ó, várias bolinhas delas juntas. Então, cada bolinha é uma. Então, várias vivendo juntas, uma colônia, tá bom? E daí, como que a gente classifica? Classificamos de acordo com a forma. Então, a gente classifica de acordo com a morfologia. Morfo significa forma. E daí, é de acordo com o formato que ela tem. Aqui, então, a gente precisa de um microscópio. E aqui tem o aumento de um microscópio mostrando os diversos formatos, tá? Então, aqui a gente vai poder observar que quando ela é redonda, bem redondinha, ela se chama coco. Tá bom, gente? Toma cuidado. Cocos. Cocos. Não erra no acento, por favor, para não dar ruim. Cocos. Tá bom? E daí, quando tem duas juntas, como aqui é o caso, diplococos. Dois cocos juntos. E quando tem vários cocos um atrás do outro, formando um colar de contas, se chama streptococcus, tá bom? Então, cocos, dois diplococos, vários um atrás do outro, formando o colar de contas, streptococcus, tá bom? Quando tem assim, um compridinho, parece aquele salgadinho assim, compridinho, bacilo, tá bom? Agora, quando é assim, compridinho, só que ele é tortinho assim, vibrião, diz que parece uma vírgula. Às vezes as pessoas têm uma inspiração, né, gente? Muito inspirado. Quando ele é assim, mas não é uma vírgula, ele é meio enroladinho, espirilo, porque faz uma espiral, tá bom? Mas e quando ele é assim, ele não é gordinho, não. Ele é mais magrinho, espiroqueta. E daí, gente, quando os cocos não ficam juntos e nem em colarzinho de conta, quando eles formam, né, estruturas mais 3D, né, ou cubos, ou, né, quatro, ou, né, umas estruturas aglutinadas, né, vários juntos, mas sem um formato definido, eles ganham outro nome. Quando é um cubo, né, bem o formatinho de cubo aqui 3D, chama sarcinas. Quando são só quatro juntos, tétrade, esse faz sentido, tétrade, 4. E quando são vários juntos sem um formato definido, estafilococos. Gente, isso aqui é para conhecimento, pelo amor de Deus, não me fica aí desesperado. Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou descobrir isso aí? Eu já vou me confundir, não vou falar cocos, eu vou errar o acento, vou falar um negócio errado que não era para falar, não vou saber quando que é espirilo, quando que é vibrião, quando que é espiroqueta. Gente, não fica desesperado, não,
tá bom? Não precisa de desespero, fica tranquilo, tá bom? É para a gente saber como que é a classificação, por que que ele tem esse nome. É de acordo com o seu formato, tranquilo? E a gente tem que saber também uma outra tipo de classificação. É uma classificação que a gente chama de gram-positiva e gram-negativa. Essa classificação é de acordo com o tipo da parede celular. Aqui, ó, tem na página 7 uma figura que eu preciso que vocês acompanhem aí para que eu possa explicar, tá bom? A parede celular, ela é formada por peptídeo glicano. Esse é o que diferencia as bactérias das arqueobactérias. Só que não é porque tem peptídeo glicano que todas as bactérias são iguais. Tem bactérias que têm muito peptídeo glicano e tem bactérias que têm pouco peptídeo glicano. E a coloração de Gram, ela é feita usando dois corantes, um corante rosa e um corante violeta. O corante violeta, ele tem atração por esse peptídeo glicano. Então, se você coloca o corante violeta, ele vai penetrar nessa parede aqui e vai corar a sua bactéria. Então, quando você olha, né, no microscópio, você vai ver a bactéria corada. Tudo bem? Só que se a bactéria tem pouca dessa parede e em cima dela tem uma outra camada, uma segunda camada de lipídios, essa bactéria não vai corar. E daí você vai ter posto corante, quando você olhar no microscópio, você não vai enxergar essa bactéria. Ela vai estar transparente, né? Não corada. Então, você trata com um segundo corante, um corante rosa, que daí vai penetrar aqui e vai reter, né, esse corante. E daí, então, você sabe pela diferença se reteve o corante violeta ou o corante rosa, se a bactéria é gram-positiva, quando ela tem muitas camadas de peptidoglicano, ou gram-negativa, a gente fala, quando elas têm poucas camadas de peptidoglicano. Daí você fala, entendi. Mas por que que chama gram? Chama gram em homenagem ao cientista que descobriu isso. Então, ele descobriu que tem diferença entre os tipos de bactérias. Algumas têm muitas camadas de peptidoglicano na parede celular e outras têm pouca. E você fala assim, nossa, mas esse moço tinha mais nada para fazer da vida, esse Gram? Para que ele queria saber quanto peptidoglicano tinha na parede celular da bactéria? Gente, o Gram estava estudando tipos de bactérias patogênicas, entendendo por que que um medicamento funcionava contra uma bactéria e não funcionava contra outra bactéria que causava algumas doenças nos seres humanos. Então, entender o tipo de bactéria que está causando uma doença na pessoa é de extrema importância para você saber que tipo de medicamento que você usa. Alguns medicamentos, alguns antibióticos, eles atacam exatamente a parede da bactéria e eles destroem a camada de peptidoglicano. Então, não adianta nada eu usar um antibiótico que destrói a camada de peptidoglicano se a pessoa tiver com uma infecção de uma bactéria gram-negativa. Aqui, ó, a bactéria gram-negativa basicamente não tem peptidoglicano. Então, esse antibiótico não vai fazer efeito. E por isso que é tão importante a gente saber isso aí, tá bom? No nosso caso, a gente precisa saber que há diferença, saber que há diferença nessa estrutura e entender superficialmente isso. Entender que sim, é importante, tá bom? E além disso, a gente precisa saber mais uma importância dessas bactérias aí. A gente precisa entender que existem bactérias capsuladas e bactérias especiais, que tá aqui embaixo. Gente, sim, existem bactérias que, além de tudo, tem uma cápsula do lado de fora de tudo isso aí. A cápsula é uma cápsula gelatinosa. Por fora ainda da parede celular, é uma camada de polissacarídeos que ainda vai dificultar que as células de defesa do nosso corpo eliminem essa bactéria, tá bom? E daí, essa camada aí gelatinosa, ela aumenta o poder infectante dessa bactéria.
E daí, então, essa é uma bactéria que infecta mais o ser humano. Ela é uma bactéria que a gente vai pensar, ah, é uma infecção mais grave, ela é uma infecção que é mais, a gente não consegue vencer, que ela é mais resistente, tá? E essas são algumas, por exemplo, algumas pneumonias que são muito difíceis de tratar, que o nosso sistema imunológico não consegue combater sozinho. E é bem difícil, principalmente se trata de uma pessoa que está com o sistema imunológico comprometido. Tem alguns exemplos aqui na página 8, tá bom? Mas por enquanto são só exemplos. A gente vai tratar disso mais para frente. É que como nesse momento nós estamos falando de estrutura, a gente precisa saber que sim, existe uma cápsula. A gente acabou de falar que existia uma cápsula, a gente precisa entender. Ah, é? Para que existe essa cápsula mesmo? Bom, então ela tem a ver com a defesa da bactéria. Defesa da bactéria é ruim para, por exemplo, o ser humano, que é em quem a bactéria está causando um prejuízo. O que é bom para a bactéria é ruim para mim, tá bom? Gente, por hoje a gente vai parar por aqui, que já deu bastante tempo de aula. E daí, quando a gente continuar essa aula, na parte 2, a gente vai falar sobre a reprodução das bactérias e os tipos de metabolismo das bactérias, tá bom? A gente vai dividir em duas partes essa aula, que já foi bastante coisa por hoje. Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem.